Olá, amigos e amigas da TV Cidade. Estamos aqui de volta com mais um Bem Viver Corpo e Mente para trazer para vocês um conteúdo agradável, um conteúdo de autoconhecimento, de autocuidado e de qualidade de vida, né? Nós estamos aqui no nosso programa sempre buscando isso, trazer informações para vocês que estão aí acompanhando o programa poderem viver melhor, com mais qualidade, né? Para a gente poder viver melhor e quem sabe construir um mundo melhor. E hoje a gente tem um convidado, né, que é uma pessoa muito conhecida aqui de Farroupilha, mas eu vou pedir para ele se apresentar, é um médico, Dr. Milton Bresciani. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Margarete, obrigado aos ouvintes da TV Cidade. É um prazer vir aqui, né, dialogar contigo e aprender um pouco e trazer um pouco da minha história para vocês. Então, vamos se apresentar um pouquinho. Como é que da onde você é, a tua formação, onde você fez a formação e como é que veio parar na homeopatia, né? Que a gente sabe que o Dr. Milton tem toda uma linha diferenciada dentro dos medicamentos, né? Fugindo um pouco da alopatia, vamos para a homeopatia. Eu queria que tu contasse para os nossos telespectadores, né? Como é que você chegou aí, da onde você veio e como chegou aí? Isso é interessante, né? Porque eu sou natural de Pelotas, né? No sul do estado. E lá eu fiz minha faculdade na Universidade Federal de Pelotas, famosa Leiga, né, de Pelotas. E após formação, né? Eu conheço. Tu é lá de Pelotas também, Isso. né? Então depois eu me dediquei à pediatria, porque na época quando eu fiz a escolha, né? Eu me lembro que eu só fui fazer essa escolha no final do ano, do sexto ano, onde os colegas já tinham escolhas feitas há muito tempo e eu ficava refletindo, né? Porque eu fui convidado para fazer vários tipos de especialidades, mas na época eu optei pela pediatria porque a minha ideia era trabalhar na base, na estrutura do ser humano para ajudar as pessoas que já vinham desde o início, né? Desde o mundo, quando chegassem no mundo, pudessem ter uma orientação adequada. Esta era a minha ideia, né? Acolher o bebê. Isso, acolher o novo ser humano. Exatamente, e hoje eu sou muito grato por isso, porque realmente a gente lida com a vida e não com a morte, praticamente. Ao chegar o nascimento, a alegria dos pais, né? Quando chega um novo fruto do seu relacionamento. Claro. Então vem uma criança onde a gente pode trocar afeto e trazer um pouco de acolhimento e de segurança para aqueles pais que vão em busca de um atendimento para os seus filhos, né? E durante o praticar da medicina, eu ainda exercia ela por 6 anos na cidade de Camaquã, que é entre Porto Alegre e Pelotas. Durante 6 anos eu trabalhei lá. E depois, insatisfeito, eu queria mais para a minha vida, eu tinha um quê interno dentro de mim que queria mais. Que te impulsionava. E eu queria morar num lugar mais progressista, mais evoluído, no sentido de progresso, né? E conhecendo aqui a região, eu vim parar em Farroupilha. Olha. E eu já tinha ideia, já quando eu exercia a medicina lá na cidade de Camaquã, de fazer homeopatia, porque tinha e tem na Sociedade Gaúcha de Homeopatia, na MRICS, um curso de cada 3 anos eles abriam um curso. E eu estava de olho, né, e abri o curso. Quando o curso estava para abrir novamente, eu me mudei para Farroupilha, então aí eu posterguei o curso de homeopatia. E estando aqui, eu tive um contato com uma pessoa lá em Camaquã que trabalhava com florais, florais de Bach. E aquilo me alertou, eu fui ler, fui estudar e compreendi que os florais de Bach tinham um trabalho na área sutil, na parte emocional das pessoas. E eu sempre procurei dar pouco medicamento, sempre repensei muito o uso do medicamento, sempre usar com critério, que foi me ensinado isso na faculdade, né? Tu traz isso dessa bagagem da faculdade. Da faculdade. Os professores que eu tinha, os professores de medicina social, eu fiz muito medicina social em Pelotas, e a gente então sempre procurava buscar o entender a família, o seu meio, o seu ambiente, né? E como é que esse paciente adoecia. Isso me trouxe um despertar interno, né, de buscar mais esse lado mais humano da medicina. Claro. Então sempre procurava orientar a família, né, como fazer mudanças e como trabalhar com coisas simples para não entrar muito nos medicamentos mais caros e às vezes muito, muito complicados, que davam muitas complicações. Quando era necessário, realmente utilizava. E eu já usava muito chá, muito creme, muita coisa assim. E com o passar do tempo eu me despertei justamente já lá em Camaquã, eu já me despertei para a homeopatia. A tua família tinha um pouco assim essa tradição
Porque era comum na época, né? As pessoas creem muito nos chás, nas pomadas feitas em casa, enfim. É que antigamente nós não tínhamos uma medicina tão avançada ou tão medicamentosa, assim, né? Com tanta indústria farmacêutica, né? Então, na época, eu tinha mais da minha avó e tal, assim. Mas assim, eu descobri depois que eu fiz homeopatia que a minha avó tinha um livro antigo em alemão de homeopatia. Mesmo? Ela nunca nos falou nada, eu tive contato com ela até 18 anos, mas eu descobri depois lá nos cacarecos que sobraram dela, um livro antigo cheio de pó em alemão, porque ela é de origem alemã, de homeopatia que o pessoal usava naquela época. Teus ancestrais já estavam te trazendo essa luz para tua vida. Né? Então, só que aí então eu despertei para esse processo. E aqui em Farroupilha, então, eu fui buscar curso na área de florais e comecei a praticar, fazer cursos e desenvolver isso com a minha família, com os meus amigos, aí com as minhas crianças que eu comecei a usar, e as mães começaram a gostar e viram as transformações, né? Mesmo. E aí elas começaram, mas doutora, eu não posso fazer para mim também? E aí eu comecei a tratá-las também. Até as mães, Exato. Olha que legal. E aí depois eu fiz outros cursos que abriram na PUC, né? Uns cursos que vinham, o pessoal vinha de São Paulo, vinha do Rio de Janeiro para dar cursos, e eu fiz outros cursos lá. Daí onde eu fiz minha especialização de homeopatia também. Eu fiz iridologia 1 ano, mas não estou exercendo, eu conheço a iridologia, fiz até um congresso mundial de iridologia em São Paulo. E explica para nosso telespectador o que é iridologia. É o estudo da estrutura da íris. Sim. Que a íris é como um mapa neurológico que fica impregnado na íris, todas as nossas relações. Olha. Tudo fica impregnado como mensagens que ficam num mapa, tudo que a gente vivenciou. Tudo que vivenciou. E aí tu pode examinar na íris essas alterações, existe um mapa definido, então essas alterações... Vão aparecer. E a partir dessas alterações você pode inferir que você tem uma alteração em tal lugar, num sistema, num lugar assim. Olha que interessante. Na minha íris, garanto que ia aparecer pulmão lá. Que é o meu ponto fraco, pulmão. Exato, né? Então, mas na íris é uma coisa muito matemática e muito impessoal. E eu gosto de conversar com as pessoas, de ver o olhar, ver os trejeitos, as coisas. Enquanto que tu foca só no olho, tu não enxerga o resto. Tu foca num ponto e não vê o todo. Tu prefere o todo? Eu prefiro o todo. Olhar a pessoa como um todo, como que ela se comporta, como é que são a sua maneira de se expressar. E então, como o corpo fala, né? Então a gente lê o corpo da pessoa associado a seus aspectos que ele manifesta. Esta é a minha ideia. Eu tenho uma formação em terapia comunitária integrativa, que o criador, enfim, ele fala que quando a boca cala, o corpo fala. É mais ou menos isso. Dentro dessa linha, né? Exatamente. Que nós guardamos coisas que vão marcando e vão aparecendo no corpo. As marcas. Se a gente for analisar, né, os estudos chineses, né, eles mapearam, né, os meridianos, a medicina chinesa fala muito sobre isso, né, que o pulmão fala da tristeza, que o fígado fala da raiva, que os rins, o sistema urinário fala dos medos, que o estômago fala da digestão, dos sentimentos. Então, do engolir sapo. Os órgãos genitais, que a criatividade fala. Então, cada região tem um simbolismo e que está relacionado aos processos emocionais, afetivos, internos de cada um. Né? E me conta para nós, assim, como é que você trabalha, né, com essa família, com essa mãe que chega lá querendo antibiótico, querendo algo. As pessoas já sabem que tu trabalha mais nessa linha homeopática e te procuro por isso. Mas tem gente que chega lá pedindo antibiótico, remédio para sarar na hora, não chega? Tem, né? Na verdade, como tu mesmo colocastes bem, elas já vêm por causa desse meu diferencial com os produtos naturais, que eu tenho pós-graduação em homeopatia e florais também. Então, mas eu uso a medicina tradicional também. Em certas situações, né? Então, às vezes chega uma criança, está com uma infecção, uma otite, eu uso antibiótico, explico, né? Eu explico qual o medicamento, qual o melhor método, a dose adequada. Então, eu uso, mas uso pouco. Né? Eu fiz plantão muito tempo no Hospital São Carlos, na emergência do Hospital São Carlos, e nós tínhamos uma estatística lá. Fiz 20 anos
plantão na emergência do Hospital São Carlos. E a estatística, eu era o médico que menos prescrevia antibióticos, menos que solicitava exames, né? Porque a maioria dos pacientes chegavam com problemas simples, né? Como resfriados, gripe, sinusite, né? Então, eu explico para elas e dou também quando é necessário, mas muitas vezes eu faço ainda plantão na Unimed, aqui no Caravaggio, né? Certo. E volta e meia aparece um pai ou uma mãe com a criança, mas doutor, será que não vai precisar de antibiótico? Essa criança só melhora com antibiótico. É a crença. A crença, né? Porque as outras experiências, assim, se eles chegam dizendo isso pro médico, o médico se sente muito pressionado a não dar um antibiótico. Né? Então, eu chego e explico, olha, neste momento, desta vez, né, o paciente só apresenta uma gripe. Né? Pode ser que venha a agravar, aí então vamos reavaliar amanhã ou daqui a 48 horas. Procure o seu pediatra para acompanhar o seu filho, né? Porque aqui é um plantão de emergência, a gente no momento só está gripado, eu vou lhe dar essa medicação. Mas é um fim de semana, se necessário, retorne. Então é assim que eu realmente trabalho com os pacientes, explicando que o antibiótico é uma estrutura que age apenas nas bactérias, né? E a bactéria é uma estrutura totalmente diferente de um vírus. Né? Tanto que o vírus que nós estamos lidando agora, de uma maneira mais intensa, que é o coronavírus, não tem um antibiótico. Né? Os outros vírus também, sim, da gripe também tem uma vacina para a gripe. Então, tem um ciclo que tem que ser cumprido. Exato. E acompanhado. Exato. Aí tem as complicações, tem cada pessoa, uns desencadeiam complicações, como sinusite, asma, bronquiolite, né? Outros nada, né? Depende muito de cada sistema imunológico, de cada estrutura individual, né? E você percebe, assim, que a ansiedade das mães, vamos colocar mãe e pai, porque hoje os pais estão mais ativos, né, na educação e no acompanhamento do desenvolvimento da criança, né? Estão buscando, pelo menos, acho que os pais novos estão buscando e vendo a importância disso. Essa ansiedade que muitas vezes os pais chegam lá, isso influencia bastante na questão da melhora da criança, deles ter confiança, né, num tratamento mais lento, mais até preventivo, eu acredito, né? A senhora está falando da homeopatia? Na verdade, sim. Quando a pessoa já tem uma experiência ou uma intenção, um aspecto, justamente eles aceitam com mais facilidade. Eu geralmente proponho para alguns pacientes a homeopatia e explico como é que funciona. Porém, assim, o mundo hoje é um mundo muito mais acelerado. As pessoas, no geral, querem resultados para hoje ou para ontem, né? Elas querem que as coisas se resolvam num estalar de dedos. Então, eu procuro conversar e explicar que é um processo, uma evolução, e que tem dois tipos de doença na homeopatia. Na vida tradicional é mais ou menos assim. As agudas, as doenças que são de aparecimento imediato, uma gripe, uma febre, né? E existem as doenças crônicas que se repetem, né? Então, o tratamento das crônicas que se repetem é mais longo, é mais demorado, porque é algo que já está instalado no teu organismo há mais tempo e que se repete. Então, é preciso eliminar essa doença do teu corpo. E as doenças agudas são de acometimentos rápidos, né? Por exemplo, uma febre, uma dor de ouvido, né? Elas têm um tratamento mais curto porque elas têm uma evolução mais rápida e mais curta, então o tratamento é diferente. Muitas vezes as pessoas ficam com medo de fazer tratamento homeopático porque o tratamento é demorado. Não é demorado, não. É que existem esses dois tipos, doenças agudas e as crônicas. Aí eu pergunto para as pessoas, uma doença crônica, uma asma, por exemplo, numa criança, já teve 5 episódios de asma, a mãe leva no pneumologista, por exemplo, e ele prescreve um medicamento, uma bombinha preventiva. Quanto tempo ele prescreve? Ele prescreveu 6 meses, 4 meses, todo inverno. Então isso não é um tratamento longo? E promete cura? Não. Então, como que eu, como homeopatia, tenho que te dar cura em 15 dias? Por uma coisa que se repete há muito tempo, né? Então, é necessário um processo. E cada criança, cada adulto, cada pessoa tem o seu próprio processo. E existem as leis da homeopatia. Então, eu procuro explicar as 4 leis básicas da homeopatia para ela entenderem como é que ela funciona, porque é um processo diferente da medicina tradicional. Fala pra nós. É que a homeopatia, o nome homeo, vem de igual. Patia, doença. Então, aquilo que te causa a doença, ela te cura. Ou aquilo que te cura pode te causar a doença. Um exemplo que eu gosto de usar, posso usar dezenas de exemplos, é a abelha. Né?
que que a abelha nos faz como doença? Picada? Geralmente é a picada da abelha. Então, geralmente é um processo alérgico ou inflamatório que fica vermelho, edemaciado e doloroso, não é isso? Certo. Então, eu uso o medicamento retirado da abelha, da própria abelha, para curar processos inflamatórios que têm edema, vermelhidão e dor. Posso usar também para processos alérgicos que dão edema, uma conjuntivite, por exemplo, que o olho fica inchado, vermelho com dor, eu uso um remédio da abelha para tirar aquilo que foi causado. Não foi causado pela abelha, mas é um processo igual, similar. O organismo não identifica se é causado pela abelha, se é causado por outros processos. E sim, é a similitude da relação energética. Entendi. Então, o hômeo cura aquilo que causa. Por exemplo, se... Essa é a primeira lei. Essa é a primeira lei, a lei da similitude. Na verdade, essa é a explicação da homeopatia, como é que ela funciona. Certo, né? Ok. Então, ela usa a medicina, a homeopatia usa doses centesimais ou milesimais. Né? Essa é uma lei. Certo. Né? Então, o que acontece? Ela é diluída a estrutura para que ela possa funcionar como cura. Por exemplo, a gente usa os 3 reinos, o mineral, o vegetal, o animal, inclusive o reino fungi. São 4 reinos. Né? Então, um veneno de cobra, por exemplo. Tá? Se a pessoa é picada pelo veneno de cobra, pela cobra, o veneno de cobra vai fazer uma série de lesões no organismo, hemorragias, né, lesões de pele, e problemas renais, e a pessoa pode morrer por isso. Tá? Então, foi inoculado na pessoa uma concentração muito alta de um veneno. Certo. Mas se eu ultra diluí-lo, ele vira medicamento. Porque aí eu posso usar as diluições daquele medicamento para curar as doenças que acometem o ser humano e os animais, as plantas também, de doenças que causam insuficiência renal, que causam hemorragias, que causam uma situação semelhante ao veneno que o veneno da cobra causaria no ser humano. Então, existem outras doenças que causam isso. Então, eu posso diluir esse veneno e usar ele como medicamento. Então, a ultradiluição causa a cura. Então, muitos médicos não acreditam nisso porque é algo concentrado. Não concentrado, que é só os remédios concentrados que causam a cura. Não é verdade isso, é por questão de desconhecimento. Claro. Então, como é que é feita a diluição na homeopatia? É bem simples, eu pego, por exemplo, vamos aproveitar o exemplo do veneno da cobra, eu pego uma gota do veneno e diluo em 100 partes de água similares. Vou pegar 1 ml, eu dissolvo em 99 ml de água. Eu consigo a CH1. Quando eu faço a CH2, que é a centesimal hahnemanniana, eu pego, depois dessa diluição, mais 1 ml daquele ali que já foi diluído e coloco em mais 90 ml de água. Certo. Para fazer a CH3, eu faço o processo seguinte. Eu pego 1 ml daquele CH2 e dissolvo em mais 99 ml de água. Assim eu vou diluindo. Sempre diluindo. Sempre diluindo 100 vezes. Por isso que é centesimal. Então, quanto mais diluído, mais potente é o medicamento. Olha só, tem a ver com aquela história que se diz que até o veneno não mata desde que seja tomado gotículas por dia. Na verdade é de outra maneira, eu né? Sei, Tudo eu pode sei. ser remédio ou veneno, né? Depende da dose. Depende da dose. Não é um ditado? Tem. Então, o veneno da cobra pode ser remédio também. Entre a diferença, o espaço entre o remédio e o veneno é a dose, Exatamente. né? Que eu já vi Isso, assim as nossas emoções também, né? Exatamente. Então, né? a gente... funciona assim a homeopatia, tá? Então, ela é um remédio único, então a gente procura usar um remédio único. Podemos usar complexos também e outros derivados, que eu posso entrar mais tarde nisso aí. Então, a gente tenta fazer um retrato da pessoa, um espelho da pessoa. Como? Através das suas queixas, dos seus sinais e sintomas, tudo que ela me fala, que ela me relata, dores assim, como é que ela
a dor acontece, em que horário, o que que agrava, o que que melhora. Então a gente procura, é uma entrevista demorada, dura em média 40 minutos a 1 hora. Precisa Conhecer a pessoa. Nós temos que tentar achar o retrato o máximo possível daquela pessoa, através do seu comportamento, através das suas manifestações físicas. Certo. Geralmente nos procuram pelas manifestações físicas. Mas temos as depressões, nós temos as ansiedades, né? Que são mais manifestações disfuncionais. E a partir daí achar o remédio, que através da sua experimentação, já descrita por centenas de anos, né? Tentar achar aquele que casa. Eu tenho isso de sintomas e no remédio tem esses efeitos que está escrito nesse remédio. É achar um que case, né? De preferência 100%, né? Que é o semelhante, né? Com aquela pessoa. Ao dar uma dose que seja igual ou superior à doença, eu a elimino. Então é mais ou menos assim como funciona a homeopatia. Por exemplo, como é que tu vai dar uma dose igual ou semelhante, similar àquilo ali? Seria causar uma doença artificial no paciente para curar a doença natural. Só que não é uma doença que eu estou dando, e eu elimino, porque sempre o mais forte elimina o mais fraco. Vou dar um exemplo. Se eu acordo de manhã cedo, acendo a luz da cozinha. Tá lá a luz, né? Mas com o passar do tempo, o sol vem chegando e ele entra na cozinha. Então a luz do sol é maior, é mais intensa que a luz artificial. Certo. E aí tu não enxerga mais que a lâmpada está acesa. Porque a luz do sol superou a luz da cozinha. Então, eu entro com uma medicação que causa uma alteração naquele organismo que seja superior ao que está acontecendo na doença, e eu a elimino. Entendi. E ao eliminá-la, a doença cessa. Entendi. Mas a ansiedade, às vezes, das mães que eu comentei antes, te perguntei, né? Isso interfere, às vezes, no andamento do tratamento, porque elas querem a melhora, né? Sim, interfere porque quando o paciente é ansioso, angustiado e quer resultados imediatos, né? A gente tem que, se quer pela homeopatia, a gente tem resultados imediatos também, só que ela tem que aprender a lidar, tem que ensinar esse paciente, tem que educá-lo a aceitar, a compreender e como é que funciona, tá, a homeopatia. Aí isso não acontece no estalar de dedos. Claro. Educar leva um tempo, né? Leva um tempinho. Mas esse paciente, geralmente, eu trabalho com mais dedicação e com aquele que já está mais aberto. Aquele paciente que não está aberto para isso, eu não introduzo, eu respeito a individualidade de cada um e uso os medicamentos tradicionais e acompanho aquele paciente. Mas ao longo do tempo, o uso desses medicamentos, porque eu conheço gente, assim, crianças que tiveram muitas infecções, né, de repetição, e elas acabam usando muito, as mães começam a usar muito antibiótico, né? Comparando o efeito do antibiótico no organismo humano e da homeopatia, o que tu pode dizer, assim, os danos, o que nós poderíamos comparar, Milton? Veja, os danos possíveis que a homeopatia possa trazer, que nós chamamos de agravação, que às vezes a gente usa uma dose um pouco além, né? É como tomar chá demais. Tomar chá demais. É como tomar um chá demais, assim, né? Você fica enjoado, nauseado, né? Só isso. A gente pode, por exemplo, se a pessoa... eu tenho muitos pacientes que me procuram por refluxo, as crianças, né? Com 2, 3, 4 meses de idade. Então, às vezes, eu uso um remédio que é para o refluxo. Só que às vezes ocorre uma agravação. O que é isso? Ao dar o remédio, na primeira dose, na segunda dose, a criança aumenta o vômito. Mas, doutora, essa criança passou a vomitar mais depois que eu dei o remédio. Faz 2 dias que eu estou dando e só vomita. Aí eu digo, suspenda o remédio. Significa que eu ultrapassei um pouco o limite da dose. Aí ao suspender, a criança melhora. Porque, na verdade, veio uma luz muito forte, assim, e acabou com aquela lâmpada, entendeu? E só que aí tá incomodando. Então, os efeitos seriam esses, uma agravação dos sintomas físicos temporariamente. E ao suspender um remédio, em 24 horas você não tem mais sintomas. Claro. Então, essa seria a única agravação que a homeopatia faz. Se a questão da pessoa... O que pode também fazer é que se você deu o remédio errado na homeopatia, você pode errar o remédio, né? Você pode criar novos sintomas no paciente, porque, como eu falei, a gente cria uma doença artificial, entre aspas, no paciente. Então, o paciente que não tinha dor de cabeça, por exemplo, e aquele remédio que foi dado pelo médico, tem na sua lista de possíveis
tratamento sobre dor de cabeça, pode desenvolver dor de cabeça na pessoa. Agora estou com dor de cabeça que eu não tinha antes. A gente vai ter que analisar essa dor de cabeça, ele já tinha no passado ou somente foi causado pelos sintomas do remédio. Então, na verdade, é isso, as complicações principais da homeopatia. Enquanto que, por exemplo, a pessoa toma lá um antibiótico, você pode ter uma insuficiência renal, você pode ter uma lesão do fígado, a longo prazo, você pode ter uma aplasia de medula. Né? Esses são os antibióticos, né? Então o antibiótico ele tem N efeitos ou parefeitos que podem te causar e que podem ser até irreversíveis. Por isso hoje precisa de prescrição médica, inclusive, Exatamente, né? E para não criar resistência bacteriana. E resistência bacteriana, tá Porque certo. o uso repetido do antibiótico cria resistência bacteriana. Aquela bactéria já vai vir com outro... É resistente, né? Que nem outro o vírus, DNA já resistente. Que nem o vírus do corona está fazendo. O que ele está fazendo? Ele está se modificando para poder sobreviver. Então agora ele é rapidamente difundido, mas pouco letal, o que é bom. As pessoas têm um resfriado e pouco agravo. Essa é a ideia, né? E como é que é, assim, tratar doenças em pandemia? Como é que foi esse período, assim? O que tu tá vendo de mudanças a nível de consciência em relação a essa questão de se viver melhor? Tu viu alguma modificação das pessoas que tu convive e com as mães e pais que tu atende e crianças? Sim, eu vi... A gente viu muito medo nas pessoas ainda, muita insegurança, né? Mas eu vi muito movimento no meu consultório das pessoas conversando com os pais e tal, com as mães. Um movimento de conscientização, né? Uma conscientização mais profunda das relações humanas, né? Do estar mais na natureza, de aproveitar mais o tempo ao ar livre, de dar valor para a liberdade, né? E dar mais uma atenção às crianças. Isso, né? Não o trabalho sempre em primeiro lugar. Exato, né? Ver aquele negócio de estar resfriado, ganhar atestado. Antes não podia, as empresas não davam mais do que 1 dia ou 2 de atestado para as mães. Agora elas têm que aceitar isso, né? Porque é uma imposição do empregador isso. Então agora é de dar mais valor para a família, de ter que ficar em casa. Então esse é um processo que mudou, né? Ainda tem muita gente querendo voltar ao normal. O normal... Aquele normal que era muito doentio para o meu entendimento para a sociedade, né? Mas é porque foi aquele mundo que foi ensinado para eles. E agora esse mundo novo requer mudanças. Sabe que para fazer regime é assim, né? Você requer mudanças de hábitos, né? Você tem que caminhar, você tem que modificar padrões alimentares, né? Não pode mais fazer aqueles rodízios de pizza. E assim você vai para frente. E o mundo novo é isso também, né? São mudanças de hábitos, de entendimento, de consciência. De respeito mútuo, de que o que acontece comigo pode acontecer contigo. O que acontece contigo pode acontecer comigo. Então, assim, as tuas últimas palavras para nós encerrar hoje nosso programa, que foi muito proveitoso, né? Só para nós fazer um encerramento. Eu sinto muito que passa muito rápido o tempo, né? Mas assim, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, aqui na TV Cidade, de poder trazer um pouco de um olhar para um outro tipo de trabalho na medicina, né? Que a homeopatia... ela trabalha o reequilíbrio, né? O reequilíbrio do ser humano, trazer de volta para o equilíbrio, porque toda doença, seja ela funcional ou física, ou lesional, ela começa tudo na mente. Primeiro no pensar, né? No sentir e no reagir. Então todas as doenças têm este processo inicial, sempre no pensamento, no sentimento e no reagir. Então, como que cada um pensa, sente e reage às situações que acontecem, ao mundo, às suas relações com a família, às suas relações do trabalho e as suas relações consigo mesmo, né? Então, esse é o tal do adoecer. E o homeopata, ele tem o olhar, ou deveria ter esse olhar mais profundo de tentar entender o pensar, o sentir e o reagir de cada um e tentar achar um medicamento que traga esse reequilíbrio para o ser humano. E trazer esse olhar de que as pessoas estão muito acostumadas, dor de estômago, remédio para o estômago, dor de cabeça, remédio para a cabeça. Elas tratam só a consequência e não tratam a causa. E a homeopatia visa trazer
uma nova consciência, mas trabalhar a causa. Que quando tu trabalha a causa da doença, você modifica a consciência da pessoa. Então, o tratamento da homeopatia é muito mais profundo do que simplesmente dar um remédio para curar a pessoa. Tá certo. Olha, eu agradeço muito a tua presença aqui. Foi, assim, muito rica, né? As tuas informações, tenho certeza que ajudou muito as pessoas a repensar conceitos. Muito obrigada. E até o nosso próximo Bem Viver Corpo e Mente. E curta ali o canal da TV Cidade, né? E nos acompanhe sempre.